tarde, pessoal, tudo certo? Fiquei devendo para vocês uma live sobre o assunto que acho que um dos que mais chama a atenção, mais surgem dúvidas na caixinha da mentoria gratuita. Então, por isso estamos aqui hoje, tá? Eu quero mostrar algumas coisas para vocês, mostrar um raciocínio, enfim, trazer uma visão diferenciada. A utilização desses expansores, ela tomou uma grande proporção, né? A gente está passando aí por um boom de uso. Infelizmente, ainda se associa muito a fisioterapia no atendimento à gestante como sendo a única coisa a ser feita é a utilização dos expansores. Então, eu tô aqui também para desmistificar algumas coisas. Então, a gente vai conversar um pouquinho. Fiquem à vontade para mandar dúvidas, tá? De preferência pela caixinha aqui, pelo pontinho de interrogação, que é onde eu certamente vou conseguir... Boa tarde! Onde certamente vou conseguir ler, tá? E eu também peço gentilmente que vocês encaminhem essa live para as pessoas que vocês acham que vão curtir o conteúdo. Essa live vai ficar salva por 24 horas, tá? Depois ela vai ficar exclusivamente como conteúdo de apoio para os alunos do Simplificando a Fisiopélvica e também essa live vai ficar dentro do Resenha, tá? Pra galera do Resenha também. Muito bem, muito bem, muito bem. Seguimos então o raciocínio e o porquê que estou aqui hoje. Esses dias, todos os dias na verdade, né, tem sempre caixinha de mentoria gratuita aberta e me foi feita uma pergunta sobre o uso dos expansores, né? Como que seria conduzido e eu sugeri que sempre fosse associado, né, a não utilização pensando em alongamento e sim em propriocepção. E aí a mesma seguidora, enfim, fisioterapeuta, que respondeu a caixinha novamente, né, questionando então como que eu teria que conduzir isso, porque realmente era uma dificuldade, um desafio para ela. E aí, né, que surgiu a necessidade de conversarmos mais um pouco sobre esse assunto. Mas vamos partir do princípio, tá? Expansor perineal nada mais é que um biofeedback, tá? Eu tô utilizando aqui o Epinô propriamente dito, mas pode ser qualquer outro, tá? Qualquer outro, de qualquer outra marca. Se ele tiver a leitura pressórica, você vai conseguir fazer a utilização muito mais fidedigna, né, como um biofeedback. Mas se ele não tiver, como alguns modelos mais antigos, né, não apresentam, a gente consegue utilizá-lo também para exercício, pensando em propriocepção. Por isso, né, desde já, a utilização desse material não é exclusiva à gestação e muito menos exclusiva ao alongamento perineal para o preparo do assoalho pélvico para o parto, tá? A primeira coisa que a gente precisa entender é que para chegar no momento de ganhar alongamento tecidual, eu preciso de um trabalho completo nessa gestante. Então, tijolinho por tijolinho, durante o acompanhamento, durante toda a gestação, cada momento vai ser fundamental para que lá no final da gestação a gente consiga a melhor expansão possível, o melhor comportamento possível, a melhor funcionalidade possível. E atendimento em obstetrícia, né, na fisioterapia pélvica, não é apenas a utilização do balão expansor, né? Quando uma gestante chega para o nosso acompanhamento já com 32, 28, 30, 32 semanas, porque o obstetra encaminhou para usar o Epinô, é um erro, um grande erro. E posso dizer uma coisa bem sapequinha? Nós somos responsáveis por essa fama. Nós. Quando a gente condiciona o acompanhamento fisioterapêutico a essa utilização, nem toda gestante precisa, nem sempre vai ser interessante, nem sempre vai ser para gestante, né? E aí? Por que às vezes e às vezes não? Por que às vezes tem que fazer antes, às vezes não? Outro questionamento muito comum, né? Devo usar o balão expansor com quantas semanas gestacionais?
Já posso usar com 34, só com 37, só com 38. Não tem nenhum parâmetro em relação a isso. Toda a utilização, ela é feita de acordo com a prática clínica. A gente não tem densidade científica que faça essa correlação. Por que pipocou lá para o final da gestação? Exatamente, né, por uma questão de segurança clínica. E se a massagem perineal, que tem já a sua validação, seu respaldo científico, ela é sugerida a partir da 34ª semana, pensando na expansão e alongamento perineal e a evitar, né, grandes complicações após o parto vaginal, então, né, se colocou a utilização do expansor nesse mesmo gap de tempo. Mas a gente não tem segurança científica para utilização, certo? Muito bem. Agora, como biofeedback, sim, né? Então, no dia que falta luz, por exemplo, no consultório, você vai poder utilizar tranquilamente. E qual que é a diferença? E por que não dá para fazer com alguns tipos de sondas? Porque a gente precisa de uma sonda mais rígida para ter essa expansão, para ter essa tolerância, essa amplitude de tecido. O que acontece? O balãozinho dos biofeedbacks, por exemplo, eles são muito maleáveis, são super maleáveis. O balãozinho dos expansores perineais, eles são feitos de um silicone mais rígido, que expande e mantém o tecido, né, o tecido muscular, pele, então, enfim, mantém a estrutura do assoalho pélvico expandida junto. Porque o balãozinho do biofeedback pressórico, né, do biofeedback do Neurodin, por exemplo, quando a gente expande, ele cede ao corpo, ele se adapta, diferente do balão do Epinô, né, ou dos outros expansores, que quando eles expandem, ele se mantém distendido e essa distensão faz com que o tecido do assoalho pélvico ceda também. Agora, todo mundo já viu aquela imagem da cabeça do bebê do lado do lado do balão do Epinô, né? Essa relação, essa comparação entre um diâmetro e outro, ela é muito fantasiosa, tá? Não é porque a gente conseguiu uma expansão super ampla que vai ser a garantia de que o assoalho pélvico vai tolerar o alongamento no trabalho de parto. Porque aí a gente tá fazendo um raciocínio errado. A primeira coisa que a gente precisa pensar é qual que é a real biomecânica do parto e como a gente consegue, né, facilitar pela experiência em consultório com essa gestante no momento em que ela estiver vivenciando o trabalho de parto. Aí que tá o X da questão. Por isso que é importante entender, né, as várias e possíveis utilizações. Porque pensar no expansor perineal apenas pela expansão propriamente dita é muito limitado, né? O nosso grande ganho no atendimento à gestante é através da consciência corporal e que essa mulher ela entenda a influência dos seus movimentos corporais, né, do que acontece com o seu próprio corpo no momento do parto e que possa vir a facilitar, né, o desenvolvimento, o desenrolar desse parto. Eu gosto muito de fazer analogia para as minhas pacientes, né, quando eu tô em consultório, eu sempre digo para elas e elas podem confirmar isso. A gente tem 3 grandes forças, né, no parto. A gente tem a força da contração uterina, muito potente. A gente tem a força que o bebê faz para sair. Mas a gente tem uma terceira força que não é uma força de força como a gente está acostumado. E sim, é uma consciência de relaxamento. E eu preciso que a mulher ela chegue dentro, né, do momento, lá no momento do período expulsivo, com essa consciência de relaxamento, de manter o assoalho pélvico relaxado durante todo o ciclo respiratório. E principalmente que entenda o comportamento do assoalho pélvico no momento da inspiração e da expiração. E é mágico isso, gente, é muito mágico. Quando a gente acopla, né, o Epinô no canal vaginal da paciente
e durante a inspiração ela sente o balão saindo, é como se fosse um interruptor, uma lâmpada acendendo. Ela pensa, nossa, é isso aqui que acontece? É essa a influência? E geralmente elas sempre fazem a pergunta, mas por que mandam respirar de cachorrinho então? E é exatamente essas analogias que a gente tem que mostrar para a paciente, porque quando a respiração ela é condicionada à expiração, né, eu faço nada mais do que um incentivo ao assoalho pélvico de fechamento. Quando que, na verdade, todo o meu mecanismo respiratório, ele beneficia o alongamento do assoalho pélvico. Vou pegar um outro material aqui para vocês, ó. Se a gente faz uma inspiração forçada, inspiro profundamente, eu rebaixo o meu diafragma e gero um vetor de relaxamento e abertura no assoalho pélvico. Da mesma maneira que no momento da expiração eu tenho um tracionamento inverso. E o grande desafio lá do trabalho de parto é manter o assoalho pélvico relaxado durante a expiração também. Por isso que a gente não pode, né, e se incentiva tanto as formas, né, de facilitar a consciência do relaxamento, como, por exemplo, a manutenção da via aérea relaxada, né, não fazer freno labial, porque se eu expiro fazendo, eu estou fazendo um recrutamento, né, do assoalho pélvico também, eu preciso modular essa intensidade para que eu tenha potência abdominal. A musculatura abdominal ela entra junto, né, para facilitar, só que eu preciso da potência e funcionalidade da musculatura abdominal, mantendo esse assoalho pélvico relaxado, mantendo essa percepção de assoalho pélvico relaxado. E se lá em consultório eu só começar a ficar trabalhando alongamento, eu nunca vou ofertar para a gestante essa percepção do que realmente gera benefício, do que realmente conecta, né, o que a biomecânica do parto pede e a influência da respiração pede. Então, quando a gente fala em propriocepção, a gente está falando em experienciar, né, em vivenciar uma sensação para que lá no momento do parto ela não seja a primeira vez, não seja a única vez, né? Fez sentido? Fez sentido aí para quem está acompanhando? Deu pra organizar? Porque quando eu falei, né, que o treino... Eu fiz uma perguntinha bem tranquila ali, né? Fiz uma pergunta bem tranquila pra vocês. Eu perguntei, vocês usam o Epinô com qual objetivo? Né? Os expansores vocês usam com quais objetivos? Teve gente que respondeu que não usa, que não gosta e que não usa. Muita gente respondeu para alongamento. E algumas pessoas responderam para propriocepção e consciência corporal. E esse é o caminho, tá? A gente precisa utilizar esse recurso para trazer essa percepção para a gestante. E não deixar, né, se a gente deixa isso sem uso real, a gente perde uma riqueza de informação. Uma riqueza de informação, né? E aí, por que é tão importante fazer um trabalho contínuo à gestante desde o primeiro momento, né? Desde quando possível, ainda no início da gestação, ainda no primeiro trimestre? Porque se eu tenho a funcionalidade do assoalho pélvico bem trabalhada, se essa mulher ela tem uma consciência de contração e de relaxamento, logo, no momento em que for condicionada a experiência, a expansão e propriocepção, né, experienciando esse momento do parto, ela vai ter uma percepção muito melhor e muito maior. Porque se eu deixo para trazer essa experiência para a gestante, para a parturiente no caso, lá no momento do parto, aí vai ser muito difícil conectar, né? Ela vai estar em outro mundo. E é muito mais fácil que a gente faça essa correlação durante toda a gestação, né? Toda a gestação. A gente prepara o assoalho pélvico e o preparo da expulsão, ela entra lá no finalzinho mesmo, quando a gente condiciona, né, e associa também a massagem perineal, que também é um assunto para outra conversa, porque me desespera muito essa condução, essa orientação de que a mulher ela deve fazer sozinha massagem perineal. Eu
Tenho a certeza que quem indica não consegue, nunca tentou fazer sozinha, porque realmente é muito difícil ter essa maleabilidade corporal para fazer efetivamente a massagem perineal. É sempre interessante que seja feito por uma pessoa terceira, né? Profissional ou até mesmo a parceria, né? É possível fazer em casa, mas com apoio. Só que isso é um assunto para um outro momento, né? Pra gente continuar dando andamento em outro momento. Ficou clara essa questão da utilização e da necessidade, as possíveis utilizações? Porque assim, esse recurso, o expansor perineal, ele não foi desenvolvido único e exclusivamente com um objetivo, né? Na verdade, ele é um biofeedback e cada vez, aqui ele tá bem pouquinho expandido, mas cada vez que eu faço uma contração, eu tenho movimento, eu tenho leitura. E a partir desse recurso, eu posso utilizar esse aparelho como, né, o meu recurso para fazer os exercícios em consultório mesmo. Enfim, um dia que faltou a luz, eu tenho um analógico, né? Esses tempos, semana passada, meu computador do consultório não queria trabalhar, utilizei o meu expansor, né, o meu Epinô, como biofeedback durante o atendimento e tudo bem, não tem problema. Eu gosto muito de utilizar esse recurso quando o paciente apresenta hipertonia e já está no final do tratamento, para a gente conseguir ganhar um pouco mais de expansão, de maleabilidade tecidual. Então, são opções de recurso, né? Não é um dispositivo para usar apenas para alongar, porque alongar por alongar não faz o menor sentido. Quando a gente utiliza o expansor, expande no mesmo momento em que a gente tira o ar, já volta tudo pro lugar novamente. Porque o canal, a abertura do introito vaginal, ele não fica aberto. Então, se ele não fica aberto, a grande vantagem que a gente tem é que se faça uso desse recurso associado à saída do balão, né? E não apenas alongar. E tenho um adendo a fazer. Tem muita gente lacerando assoalho pélvico de paciente em consultório, fazendo o uso errado. Tanto que uma das questões, né, que se saiu do uso comum e foi reconhecido como um recurso fisioterapêutico foi exatamente pelo número de lesões associadas. Porque antes esse dispositivo ele era alugado, as mulheres compravam para si, tinha gente que alugava, né? Tem profissionais não fisioterapeutas que acabavam emprestando, alugando, enfim, e a mulher fazia sozinha em casa. E a gente tem vários casos de problemas associados à utilização, por isso que passou a ser um recurso de consultório. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Não, é tudo e-mail. Jô, eu percebo que o meu Epinô cede à pressão. O balão não mantém a expansão. Seria falta de calibre? Ai, que pergunta legal! Tinha esquecido de responder essa, Letícia. Adorei tua pergunta. Vamos lá. Coloquei o meu expansor. Eu até trouxe tem vulvas aqui pra mesa. Eu vou usar na minha mão mesmo, que acho que dá pra entender melhor e eu fico mais livre. Enquanto a gente tá expandindo, naturalmente eu tenho um tônus de repouso no assoalho pélvico, certo? Muito bem. Se eu deixo o balão paradinho, naturalmente, o corpo vai relaxando, claro, associado às técnicas de relaxamento que você usa em consultório, né? O corpo vai relaxando e vai reduzindo a pressão aqui no meu leitor. O que a gente tem nesse momento? A gente alcançou, né, um tônus menor de repouso do que estava antes. Entendeu? Então, é interessante e a gente quer que isso aconteça. Geralmente coincide na percepção do alongamento, quando a mulher ela se acostuma com a sensação. E aí a gente pode ou expandir mais um pouquinho ou manter e aí conduzir a respiração para facilitar a expulsão. Deu para entender? Perfeita a tua colocação. Na verdade, isso é esperado, né?
A gente espera que tenha essa percepção de redução da pressão. A gente espera que tenha, tá? É bem esperado mesmo. Agora um outro ponto importante. E aí vou dar uma diquinha pra vocês, né? É claro que a gente usa o expansor perineal sempre com preservativo, né? Isso é uma coisa lógica, não preciso nem mostrar. Até peguei um aqui, cadê o preservativo que eu peguei? Ai, tá aqui. Já peguei um aqui pra mostrar, mas eu vou poupar vocês desse momento, que eu acho que não precisa, né? Tá todo mundo... tá. Se ele reduz o tamanho do balão é porque tá perdendo, tá? Tá perdendo. Às vezes furou. O meu aqui, ele furou também e eu pus um balão por dentro dele. Ó, tá vendo? Eu fiz um balão por dentro dele, porque ele tá com um furinho pequenininho. Então, esse balão expande dentro e quem dá resistência é o meu balão, mas porque o meu estragou, tá? Ou de repente aconteceu isso contigo também. Agora, como eu conduzo com a paciente? Na hora da introdução, eu deixo o balão mais murcho possível e eu enrolo o balãozinho para que ele fique com a menor espessura, menor diâmetro, tá? É menor diâmetro. Depois desse menor diâmetro, aí sim, preservativo, introdução, e a expansão tem que ser de acordo com a tolerância da paciente. Então a gente expande um pouquinho, pergunta se ela tá sentindo que tá alongando. No momento em que ela referir que está alongando, a gente expande mais um pouquinho. Na hora que ela referir que acostumou, que não tá sentindo alongar, aí a gente expande mais um pouquinho e progressivamente vai ganhando essa amplitude, tá? Então, nada de colocar o balão e já inflar e deixar ele grandão. E, novamente, experiencie em vocês para saber qual que é a sensação, tá? Letícia, experimenta fazer o teste assim com a tua mão mesmo, tá? Pra tu ter uma real percepção. Expande o balão e deixa ele paradinho também, em cima de uma mesinha, ver qual que é o comportamento. Vai ajudar bastante até essa percepção, tá? Mais alguma dúvida, gente, que vocês queiram fazer, queiram deixar respondido? Aproveitem. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Dou-lhe três. Fim? Fim! Muito bem. Se surgir qualquer dúvida no processo, coloquem lá na caixinha da mentoria gratuita. A gente conversa mais sobre isso em outro momento. Assim que possível, voltarei para mais uma parecidinha aqui ao vivo. Mas eu quero que vocês interajam mais comigo, tá? Então, mandem perguntas. Senão, se ficar aqui um monólogo, eu vou ficar triste. Tá bom? Um beijo pra vocês, um bom restinho de dia de trabalho, né? Que eu sei que tá todo mundo aí na loucura. E em breve a gente conversa mais. Deixa eu ver, apareceu alguma coisinha aqui embaixo. Eu perguntando de novo. Coloca até onde o balão? Até o meio, até onde ele tem a depressão. Muito bem. A ideia, né, que seja utilizado, ele murcho é aproximadamente 3 dedos, tá? 3 a 4 dedinhos aqui. É exatamente assando a cinturinha dele. O introito vaginal tem que ficar aqui. Então, quando a gente olha externamente, tem que olhar isso aqui, quer ver? Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Não dá pra inflar com ele sem fechar o caninho, né? Não, esse aqui não deu. Tem um canal vaginal muito curto. Deixa eu pegar minha outra boneca aqui. Já falei pra vocês, né, sobre essa semana. Depois eu quero discutir mais sobre essas peles e vulvas semipediátricas, mas vou usá-la pra mostrar pra vocês. Essa live vai ficar salva por 24 horas, tá? Depois ela vai ficar exclusiva pra galera do Resenha e do Simplificando. Ó,
quando a gente tá olhando, a gente olha assim. E fica metade da segunda porção do balão fica externa, metade fica interna, tá? Ó. Certo? Ó. E aí vai fazendo a expansão. O ideal é que fique nessa posição, mais ou menos, tá? Mas sempre respeitando o conforto da paciente. Oba, perguntas! Peguei o final da conversa, mas parabenizo o tema. Precisamos de boas referências nessa área. Obrigada! Fico à disposição. Eu vi num livro exemplo de exercícios para grávidas de 4 apoios, mas lembro de você falando que não é a melhor posição. O livro poderia estar desatualizado e pode fazer em alguns casos. Assim, ó. A posição de 4 apoios, ela não é o grande vilão, tá? Por que eu sempre questiono? A competência abdominal na gestação, ela é sempre limítrofe. Se a gente não consegue ter a segurança para dizer, não, esse abdômen está funcional, ele tá competente, tá legalzão, tá conseguindo responder bem, durante o exercício não tem aumento de pressão, não tá fragilizando essa região anterior, a gente consegue pensar, né, no risco e benefício. Agora, se grande parte das gestantes tem essa incompetência, por que vou expor uma gestante à sobrecarga à parede abdominal anterior? O que eu sempre falo pra vocês é, se questionem se o exercício X ou Y, né, não tem como ser executado de outra forma. Se eu quero fazer um treino de mobilidade pélvica, por exemplo, eu consigo fazer sentada, em pé, enfim, na bola, deitada, em cima de um disco proprioceptivo, tantos recursos e tantas possibilidades. Por que eu vou expor, né? Por que eu vou fazer essa exposição apenas numa posição de 4 apoios? Esse é o sentido, tá? Mas, se for necessário ser feito, que seja feito com suporte. Então, nunca deixar esse abdômen 100% livre e sempre manter a estabilidade de alguma forma. Foi até bom a tua pergunta, que eu lembrei de uma coisa que eu não falei. Como eu contei pra vocês, né, que eu conduzo a utilização do balão expansor a partir ali da 36ª semana, depois que iniciou-se o acompanhamento com a massagem perineal também. Lá no final do acompanhamento, eu começo lá no comecinho da gestação, funcionalidade durante toda a gestação. No final, a gente vai pra cereja do bolo, que é o treino expulsivo após o início da massagem perineal e da resposta desse assoalho pélvico, isso para gestantes rígidas sem nenhuma disfunção sexual. Perfeito. Comece sempre fazendo esse treino, essas coisas que eu mostrei para vocês, deitada, né, com a paciente em 45 graus e bem apoiadinha, né, relaxada em cima da maca. E depois eu exploro as posturas fazendo esse treino proprioceptivo. Então, a gente treina em decúbito lateral, a expulsão em decúbito lateral e a influência da respiração em decúbito lateral. A gente treina em cócoras, então, o treino respiratório, o que acontece com o balãozinho na posição de cócoras durante a expiração completa. A mesma coisa de 4 apoios também, mais com suporte no abdômen, eu nunca deixo o abdômen livre. Então, é uma consciência em crescimento, tá? Porque não adianta experienciar também numa posição em que talvez não aconteça o parto. Então, ela precisa saber conduzir, né, a respiração e a manutenção desse relaxamento do assoalho pélvico em várias posições diferentes, certo? Então, façam, né, com que essa experiência seja realmente rica e que a gestante encontre benefícios no acompanhamento, beleza? Agora eu fechei meu raciocínio. Próxima vez que eu vier, eu vou vir com tudo anotado em checklist, porque eu ia esquecer dessa parte. Ainda bem que eu recebi a pergunta. Ufa! Ufa! Muito bem, muito bem, muito bem. Então agora, acho que é isso. Mais alguém quer fazer alguma dúvida enquanto eu tomo uma água? Não, eu não utilizo, Lilian, o expansor como biofeedback na gestação.
Geralmente, quando necessária a utilização do biofeedback, eu prefiro utilizar Neurodin, tá? O biofeedback pressórico da Neurodin ou o educador perineal. Deixa eu ver se o meu tá aqui pra mostrar pra vocês. Bem, ele tem que estar aqui, porque eu esqueci de levar pro consultório, então ele tá aqui. Eu gosto mais de utilizar com a gestante o balão expansor. O balãozinho expansor. Eu confundindo as coisas. O biofeedback pressórico Neurodin, da Neurodin, ou o biofeedback visual, tá? Porque pelo comprimento da sonda, pelo conforto da utilização, porque eu sei, porque eu já fiz em mim, todas as possíveis utilizações e eu sei que é mais confortável, né? Essa rigidez do balão, ela não é confortável para todo mundo, então eu deixo essa sensação pro momento em que eu preciso de propriocepção, tá? Quando eu preciso de consciência para contração e não para relaxamento, eu prefiro os outros recursos, beleza? Obrigada! Então, quem tá aqui, ó, já tem 21 pessoas agora me acompanhando ao vivo. Eu vou fazer 22 agora. Eu vou fazer uma pose e vocês postam pra convidar a galera pra assistir a gravação dessa live, certo? Porque ela vai ficar 24 horas gravadinha aqui pra vocês e depois ela vai ficar só na plataforma, tá? Então eu vou fazer uma pose aqui, ó. Tcharam! Printem, me marquem, contem que vocês estavam aqui. Também coloquem o que mais chamou atenção. Se tiver qualquer dúvida sobre o tema, por favor, enviem, tá? Não fiquem com a dúvida pra vocês. A gente se vê em breve. Na mentoria gratuita eu tô todo dia falando com vocês. E eu prometo, eu sempre falo isso, mas eu prometo real que eu vou tentar aparecer mais vezes aqui pra gente conversar mais, tá bom? Um grande beijo pra todo mundo e 24 horas pra assistir a live salva. Depois ela vai ficar só nas nossas plataformas dos cursos, tá? Beijo, até mais.